Gente, infelizmente, nesse mês de férias, aumenta o número de casos de afogamentos, principalmente entre crianças. E eu quero chamar agora a nossa reportagem, Alexandre Paes, vai falar ao vivo sobre os cuidados. É uma notícia terrível, mas tem como evitar, né, Alexandre? Tem sim, Jordevar. São cuidados básicos feitos dentro de casa, durante as viagens e também, é claro, a supervisão 24 horas por dia. Parece bobeira, mas sim, um segundo de descuido pode acabar virando uma tragédia ou um pequeno acidente em casa por conta desses afogamentos. Apenas no ano passado, o UGOL atendeu cerca de 32 pacientes pediátricos, cerca de 70% deles crianças menores de 4 anos, que deram entrada no hospital vítimas de afogamento. Sobre esse assunto, nós conversamos ao vivo com a Fabiana Calassa, ela é doutora, coordenadora médica da pediatria do UGOL e traz os destaques para a gente. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. A gente começa sempre com aquele questionamento. O que é que explica esse alto número de vítimas de afogamento? Então, boa tarde. Nesse mês de julho, a gente sempre acende esse alerta, né? Porque a gente observa um aumento de 50% nos atendimentos das crianças vítimas de afogamento, né? Então, a gente sempre acende esse alerta e divulga algumas medidas para a gente diminuir esses números. Então, a gente sempre orienta os pais, a família, a prestar atenção na sua criança, né? Férias, água, tem a temporada de Araguaia, piscina, então sempre as crianças querem se divertir, criança gosta muito de água, então isso predispõe a gente a ter mais acidentes, mais afogamentos, infelizmente. Quais são as consequências dessas vítimas e principalmente desse público de 4 anos, né, que representa 70% dos atendimentos da unidade hospitalar? Então, os afogamentos têm vários graus. Tem do mais leve, né, que é apenas uma tosse e a pessoa fica bem, a criança fica bem, até o óbito. Então, a gente vai depender da quantidade de água que essa criança aspirou, vai depender da idade, porque crianças pequenas, elas têm um reflexo, elas não têm um reflexo de segurar a respiração. Então, elas vão aspirar mais quantidade de água e mais rápido. Então, às vezes, poucos segundos que elas submergem, elas já aspiram uma quantidade considerável de água. As crianças maiores não, às vezes elas conseguem prender respiração e os acidentes são mais leves. Então a gente pode ter diversas consequências, desde a mais fatal, que é óbito, nos afogamentos mais graves, que podem ser de alguns segundos ou em pequenas quantidades de água, igual a gente vê alguns casos de crianças pequenas que afogam em baldes, né? Isso pode acontecer porque ela cai e não dá conta de levantar, então ela aspira, né? Ela aspira na água, vai para o pulmão, toma o lugar do ar e dá todas as consequências do afogamento, né, que a criança pode ter. Às vezes uma simples pneumonia, que é tratável, ou ela vai ter uma insuficiência respiratória, vai precisar de assistência na UTI, vai ficar grave, vai faltar oxigênio para o corpo, para o cérebro. Então ela pode ter alguma sequela neurológica e, infelizmente, óbito também. Sequelas que ficam, mas de que maneira agir nesses casos? Os pais ficam desesperados, mas como atender e, é claro, tentar reanimar essa criança, além de chamar o socorro? Então, primeiramente, né, na hora que você observar um afogamento, você vai verificar se você tem condições de salvar. Né? Se for uma pessoa maior, uma criança maior, muitas vezes quem vai salvar não vai dar conta, não vai conseguir retirar essa pessoa da água, dependendo do local. Se for uma piscina, rio, então isso tudo tem que ser observado. Se durante ali o episódio perceber eu consigo dar certo, eu consigo tirar, resgatar essas crianças, geralmente crianças pequenas são mais fáceis, os pais estão ali, vão ali e resgatam, a primeira medida é chamar o socorro, chamar os bombeiros, o SAMU, colocar a criança numa superfície plana, tirar ela do perigo, virar o rosto para o lado para que o excesso de água caia, e se caso ela vomite, ela também não aspire, verificar se ela está consciente, se está respirando, né? E aí, se a gente tiver ali no meio alguém que é treinado em ressuscitação cardiopulmonar, pode começar as medidas de ressuscitação. Se a pessoa se sentir à vontade, né, tem todo o dever de começar. Isso aí, doutora Fabiana Calassa, coordenadora médica de pediatria do UGOL, muito obrigado pela participação conosco no TJ Goiás. Em caso de emergência, Jordevar, a orientação é discar 193 e acionar o Corpo de Bombeiros. Volto com você.